É isso, rapaziada. Corinthians vence o Majestoso 3-2 e com a vitória e também a vitória do Flamengo sobre o Grêmio, sai do zona de rebaixamento com 18 pontos, fica em 16º ali, tá? Se o Vasco acabar tomando a virada, o Corinthians sobe uma posição, se eu não me engano, para 15º, e o Vasco desceria para a posição que o Corinthians está no momento. Mas com a derrota do Grêmio e vitória do Corinthians, estamos fora da zona. Tá? Um Majestoso que um placar mentiroso pra caramba, o 3-2 não representa nada do que foi o jogo, tá? Vou colocar o microfone mais perto aqui. Era para ser um 6 fácil. Se o Corinthians quisesse, ou se o Corinthians tivesse perna para golear, o Corinthians teria goleado o São Paulo. Os 2 gols do São Paulo foram gols entregados pelo Corinthians, tá? Gols de falhas individuais terríveis. Um excesso de confiança que eu acho que não precisava naquele momento, tanto no primeiro tempo quanto no segundo, mas o Corinthians jogou muita bola, tá? Assim que o Corinthians toma o gol e tem aquela confusão, e quando volta, o Corinthians já volta melhor. Quando volta, depois da confusão, o Corinthians tem uns 3 ou 4 escanteios seguidos naquele lance, e o Corinthians já estava melhor, mesmo depois que tomou o gol. Quando voltou depois da confusão, o Corinthians estava melhor. Aí eu falei até pra minha mãe aqui, eu falei, por sinal, feliz Dia das Mães para todas as mamães aí, tá bom? Mas eu falei até pra minha mãe, falei, mãe, o Corinthians entregou o gol pro São Paulo. O São Paulo não estava jogando absolutamente nada. Só deu o Corinthians o jogo inteiro, primeiro tempo inteiro, só deu o Corinthians. No finalzinho ali o São Paulo tentou sair, mas não fez o Hugo trabalhar. Se o Corinthians voltar pro segundo tempo com a mesma intensidade aqui do primeiro, o Corinthians faz o gol rápido e faz o terceiro rápido também. Eu falei exatamente isso. Parece que eu tô sendo engenheiro de obra pronta, né? Mas realmente eu falei, se o Corinthians entrar com a mesma intensidade, pode golear o São Paulo. E foi o que aconteceu. Saiu o segundo, depois saiu o terceiro. Tá? Eu vou estar compartilhando a tela com vocês aqui dos lances, tá bom? Se eu ver que deu direitos autorais, eu coloco um logo de direitos autorais, tá bom? A gente dá uma olhadinha aí. Quando eu soltar o vídeo em privado, se vocês verem aqui, saiu o vídeo com uma legenda de direitos autorais, eu peço desculpa, foi por conta da Prime Video, tá bom? Mas o jogo começou ali com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel, Paulista, Gustavo, Bidu, Raniel, Carrilho, ganhando chance como titular, Garro, Bidon, e Lingard e Yuri. Primeiro, falando da transmissão, como é duro, como é triste, como é difícil, como é sofrível assistir jogo com o Neto comentando. É duro, é muito complicado, cara. E vocês já viram o método, né? Um rapaz que postou no Instagram, eu não sei a página que é, mas ele fez um negócio legal. É um método, né? Toda vez que surge um jogador que pode ser ídolo de uma geração, que pode ser ídolo dessa geração nova aí, né? De torcedores do Corinthians, o Neto pega para Cristo, o Neto começa a passar do ponto, começa a pegar no pé, começa a criticar onde não tem motivo para criticar, e hoje foi isso, né? Além disso, ele mandando a tropa de choque para a torcida do Corinthians, batendo no torcida do Corinthians, né? Ele falou isso na transmissão, mandou a tropa de choque ir lá na torcida do Corinthians para fazer a torcida parar de jogar os papéis, e deu a entender que queria que batesse na torcida, né? E fora que ele falou mal do Lingard o jogo inteiro, quando o Zaccaria entrou, falou mal do Zaccaria também, né? Então ficou o jogo inteiro perseguindo o Lingard, mandando a tropa de choque bater na torcida do Corinthians. Sim, vai tomar punição pelo Vapor jogado no campo, que acertou o jogador do São Paulo, os papéis de maneira excessiva. Vai sim ter a punição, óbvio que sim. Mas você não tem por que falar da tropa de choque ir lá na torcida e dar a entender que precisava bater na torcida. Então, Neto, como eu falo, né? O José Ferreira, né? O Neto, jogador, ok. O José Ferreira, você é um desserviço pro Corinthians. Você não representa a torcida, você não é nada. Como comentarista, você não representa nada, tá? Pelo contrário, você só desrespeita o Corinthians, tá bom? Assistir jogo com você é sofrível. Com o Cicinho, então, pelo amor de Deus, não é você pior. Você consegue ser pior. Eu entendo quem não curte o estilo de narração do Rômulo Mendonça, que é um pouco mais escandaloso, porque veio de outro esporte, mas o Neto é impressionante. A perseguição com o Lingard hoje passou do ponto. O Lingard fazendo um bom jogo, fazendo um jogo muito ok,
E o Neto falando pra tirar, pra colocar Dieguinho. Pegou, né? Não tem o Memphis, agora vai ser o Linga. Imagina quando tiver os dois em campo, né? Nossa senhora, quando tiver os dois vai ser complicado, né? Então é só isso que eu tenho que falar. Neto, você é horroroso como profissional de jornalismo. Horroroso. Até porque, né, você tá aí por causa do Luciano do Vale. Senão você não estaria aí. Porque você ia ser um esquecível depois que você aposentou. Tá? Vamos lá, vou colocar aqui os lances para vocês. Tá bom? Vou estar soltando aqui, ó. Aqui tá o gol, né, do Corinthians com o Ranieri. O Garro tinha batido o escanteio, o primeiro escanteio no segundo pau. E aí deu contra-ataque. E depois ele inverte pro primeiro e saiu o gol do Ranieri antecipado ali. Aí a bonitona do Luciano se jogando e tal. Logo depois, quase saiu o segundo gol. O Yuri perdeu mais um gol. Mas essa aí o Rafael também tem bastante mérito. Saiu bem do gol, Rafael. Né? Saiu bem do gol, Rafael. E aí, rapaziada, é que eu falo. Tá? É aí que eu falo. Vamos estar aqui, ó. Pensa comigo, tá? Nesse momento aqui, o São Paulo tava com mais posse de bola já no jogo. Primeiro tempo. O São Paulo tava aparecendo mais no ataque, tá? O São Paulo pressionando em cima. Ó. Você pode ver que o São Paulo tá pressionando em cima porque o estilo do Diniz já é bastante conhecido. Então, a galera pressiona em cima, né? O Hugo tem a chance de estourar. Você pode ver que tem o Lingard aqui, o Yuri, o Bidon tá aqui, e tem o Yuri e o Lingard lá na frente, provavelmente. Aqui, o Lingard tava aparecendo pro passe pro Ranieri, é verdade, mas tava o Yuri lá na frente. O São Paulo em cima, com dois caras aqui, dois caras na ponta, marcando a saída. O Hugo chama o Ranieri para vir aqui. E aí o Ranieri tem o Gustavo Henrique com campo aqui, ó. Olha o tanto de campo que tinha aqui. Com campo. Ele prefere fazer mais difícil. Ele vai tocar a bola no Lingard, que tinha dois caras na marcação. O Lingard estava com dois jogadores aqui antecipando. Esse estava antecipando o Bidu e o Carrilho. E esse cara aqui antecipando o Ranieri. O Lingard. Então, ó, não tem como essa bola passar aqui, ó. Não tem como essa bola passar aqui. O passe tem que ser muito preciso. E o Ranieri não tem qualidade nenhuma no passe. Então, quer fazer a saída? Solta no Gustavo. O Gustavo tinha campo para estourar. Ou já estoura com o Hugo. Eu coloco a culpa no Hugo também, porque ele que pediu para fazer a saída. Também coloco a culpa no Hugo nesse lance. Não no gol em si, na finalização, mas sim na insistência nessa saída. Podia ter estourado. Claro que vai cair no colo do Diniz a culpa. Mas eu acho que os jogadores, nesse momento aqui, estavam com excesso de confiança. Porque tinha feito umas 3 e tinha dado certo. Uma com o Carrilho bem aqui, que ele dá um drible. Meio que no último recurso ali. Depois teve essa aqui. Entendeu? Então eu acho que sim. Vai cair no colo do Diniz, mas eu não acho certo. Eu acho que os jogadores estavam com excesso de confiança. Porque o Corinthians, em vários jogos, com o Diniz, dava chutão nessas horas aqui. Dava chutão. Ah, mas é porque eu não tinha implementado a filosofia ainda. Pô, contra o Penharol estourou bola. Contra o Penharol rasgou bola. Contra o Santa Fé também. Entendeu? Então dava sim para ter tirado essa bola daqui. E aí tem o gol do São Paulo. Um erro aqui do Ranieri. Um erro absurdo de falha. Ó, você não pode, não tem. O Lingard estava marcado. Ó. O Lingard tá marcado. Não tem. Descorregou. Não tem para quê. Não tem motivo. E aí foi o que eu falei. O Corinthians entregou o gol pro São Paulo. Então o Corinthians estava muito melhor no jogo. E eu falei, se voltar com a mesma pegada no segundo tempo, vai fazer o segundo e vai fazer o terceiro. Não deu outro. Uma jogada muito boa do Mateuzinho com o Carrilho que jogou muita bola hoje. Ele e o Garro desfilaram. O Carrilho em profundidade com o Mateuzinho dá um corte no jogador do São Paulo, vai para dentro e bate. Um golaço do Mateuzinho, um golaço, aço. Ó, dá um corte, ajeita, finaliza, né? Um golaço do Mateuzinho, tá? Legal para mim vídeo. O do São Paulo foi 50 mil replays, né? O do Corinthians é 2. Legal. Então, o Corinthians já chegou avassalador, fez o segundo gol. Depois, logo em seguida, o Gustavo Henrique, Bidu, achou o Garro. O Garro podia pifar no Yuri, mas o Yuri estava marcado.
Ele vem, carrega, toca a bola para trás, o Bidon vem, pisa na bola como futsal, ajeita e faz um golaço. O Bidon, que chapada no cantinho do Bidon. É isso que o Bidon precisava fazer mais, chutar melhor, finalizar melhor, né? Eu acho que o Bidon tem essa característica, ele tem essa categoria, ele pode sim fazer mais gols. E o Diniz melhorou isso nele. Tá chegando mais na frente, tá? Comemorou como tem que comemorar, respeitando o nosso escudo, respeitando a nossa bandeira. Até porque, né, o outro cara lá não quis chutar, ameaçou chutar e não chutou, pra provocar, e depois ficou pisando na bandeira de maneira um pouco mais disfarçada, né? Então, mas aí, o Gustavo, tinha participado do Carrilho também, o Bidu acha o Garro podia pifar, não quis, segurou, viu o Bidon chegando na visão periférica, viu, achou, o Bidon vem e finaliza no cantinho, sem chance pro goleiro dos caras. Olha essa finalização, gente. A bola passa, ó, faz uma curva, já na frente do goleiro do São Paulo, ó. Ele pisa no futsal, ó, pisa, ajeitou a bola, finalizou, um golaço do Breno Bidon. O Hugo vai à loucura aqui. Olha essa pisada já matou o marcador. E a finalização, incrível, tá? Então, uma jogadaça do Corinthians lá de trás, tá? Desde lá de trás, porque vem com o Carrilho, Gustavo, Bidu, Garro e Bidon, tá? Então o Corinthians mostrando muita triangulação, o Corinthians estava amassando o São Paulo, o São Paulo não conseguia sair, tá? E aí tem o gol, mais um gol entregado do Corinthians, o gol contra do Mateuzinho, que não tinha ninguém com ele vai chutar e de maneira meio que até falta de inteligência, sabe? Falta de inteligência, faz o gol contra, sozinho, só deixa a bola passar, tá? Então os lances tá aí, o Corinthians amassou o São Paulo, era para ter sido um 5-6 fácil, tá? A melhor parte do São Paulo no jogo foi a partir dos 30, e nem foi uma pressão, não teve inúmeras chances, foi um lance ali que o São Paulo ficava mais com a bola, tá? Todos os escanteios do Corinthians, do São Paulo, o Corinthians afastou, todos os lances do Corinthians tirava, e aí o Corinthians entregou o gol. Tá aí no segundo tempo, mesma coisa. Só deu o Corinthians o jogo inteiro, e aí o Corinthians entregou o gol com o Mateuzinho também, tá? Mas o futebol que o Corinthians apresentou hoje foi um futebol muito bom, muito bom. O Corinthians colocou o São Paulo na roda inúmeras vezes, o Corinthians foi perigoso inúmeras vezes, poderia ter goleado, mas eu acho que o Corinthians falta perna, eu acho que o Corinthians às vezes tira o pé, quando não precisa tirar o pé, não precisava tirar o pé, podia golear, porque os caras, se fosse na casa deles, na situação que a gente estava hoje de melhor futebol, eles iam querer golear, né? Porque eles odeiam a gente, né? Já que eles vieram ao mundo para apanhar do Corinthians. Então, se tiver chance, goleia. Achei que o Diniz, depois, aos 35, quando viu que não ia sair mais gol, eu acho que ele podia ter colocado o Matheus Pereira, podia ter colocado um cara mais defensivo, mas aí ele tirou o Garro, colocou o Zaccaria, tirou o Yuri, colocou o Pedro Raul e antes já tinha colocado o Dieguinho, ele tentou fazer mais gols. E aí saiu o gol do Mateuzinho, tem uma pressão ali do São Paulo, que nada fez, uma pressão bem borocochô, assim, da parte dos caras, uma finalização no último minuto ali que o Hugo defendeu. O Corinthians deixou o São Paulo vivo, essa é a realidade, porque o Corinthians podia ter matado o jogo no primeiro tempo, um 3-0, sem mais preocupações, tá? Na Neoquímica Arena é o que sempre aconteceu, né? É o que sempre aconteceu. Tem uma vitória dos caras aí, mas normalmente é isso que acontece. O Corinthians afunilava tanto o São Paulo que não tinha como sair para o jogo e fazia 1, 2, 3 sem ter chances, tá? Foi o que aconteceu hoje, deu uma sensação boa, né? O Corinthians vence o primeiro clássico no ano, porque tem outros clássicos que o Corinthians jogou bem, muitos clássicos que o Corinthians jogou bem e não conseguia a vitória, hoje jogou bem e conseguiu a vitória, sai da zona. Agora no Brasileiro você tem o Botafogo fora, jogo difícil, Engenhão, Botafogo empatou hoje com o Atlético 1-1, no último lance eles fazem o gol, mas tem o Barra no meio de semana que você pode matar o jogo, ganhou o primeiro jogo de 1-0, então é um bom jogo para você já liquidar e garantir a vaga na próxima fase, mas o foco mesmo é o Botafogo. Se o Corinthians conseguir um bom resultado com o Botafogo, você já dá uma distanciada da zona,
mas é muito bom ganhar clássico, é muito bom ganhar clássico jogando bem, é muito bom ganhar clássico com perspectiva de que poderia ser mais do que foi, e ganhar dos caras da Vila Sônia é muito melhor, né? O time da soberba, o time que se considera num patamar que nunca teve, e não está há muito tempo, se teve, não está mais há muito tempo, e que a mídia que colocava aí, muita mídia colocou aí, que eu vi que o Corinthians ia perder, porque o Diniz é ruim brasileiro. Sim, os números do Diniz brasileiro são ruins, isso é fato. Mas respeitem mais o Corinthians, tá? Respeitem mais o Corinthians. Mas vamos falar que é por causa do Roger Machado, né, etc. Não porque o Corinthians jogou bem. É óbvio, né? Vamos colocar sempre o demérito do São Paulo em vez de colocar o mérito do Corinthians, né? Mas continuem assim, que o Corinthians vai seguindo, tá bom? E vamos embora. Quarta-feira vamos tentar fazer live, pré-jogo contra o Barra. E quinta, pós-jogo, logo em seguida. Tá? Um pouquinho depois, tá? Eu tenho um compromisso logo depois do jogo Corinthians e Barra. E vai demorar um pouco para sair o pós. Espero que vocês entendam, tá bom? Mas vai sair, beleza? Pode deixar comigo. Mesmo sair um pouquinho mais tarde, vai sair o pós-jogo de Corinthians e Barra, tá bom? E é isso. Um bom início de semana para vocês. Peço que vocês continuem orando por mim, pela minha vida financeira, questão de trabalho. Eu falo financeira por conta do trabalho. Estou desempregado aí, vai fazer 7 meses, tá difícil. Muitas coisas dando errado, desde que meu pai faleceu, mas a gente vai seguindo, tá bom? Eu vou deixar o Pix na descrição, por ajudar o canal, tá bom? Porque sem trabalho eu não consigo investir no canal, não consigo, então peço que vocês, se puderem, deem uma força aí no canal, tá? O Pix vai estar aí embaixo. O Pix não é para mim, pessoal, é pro canal, porque é o meu trabalho, né? Que pode dar frutos se eu investir, tá bom? Valeu, rapaziada. My Corinthians. Valeu, falou. Fui.